Hoje o PhD em Educação Financeira, Reinaldo Domingues, que já veio várias vezes ao programa, conheço bem também, vai ensinar pra gente sobre os diferentes tipos de juros. Inclusive, cuidado, hein? Tem algumas compras que as lojas já colocam os juros embutidos e não avisam corretamente. Então vamos falar com o Reinaldo tudinho. Agora é o seguinte, eu tô vendo aqui um quadro... Olha, fala de educação financeira e um quadro, eu já fico desesperada. Reinaldo, você não vai me pedir em namoro hoje? Não, porque não. eu já estou comprometida. Meu amigo já pediu. O Mauro já fez isso e fez muito bem. Então, Reinaldo, tão bom te receber. Com vocês, viu? Obrigada. Muito feliz. Mas vamos falar de juros hoje, não é, Reinaldo? Então, puxa vida. Então, juros é o terror de muita gente. Pessoas gastam metade do salário ou mais em juros. Para algumas pessoas, terror, para outras, alegria. É verdade. Eu sempre falo que tudo é um pouco de tudo, né? Ou seja, depende do ponto de vista. Depende, às vezes jura a seu favor e contra você. Então. Esse acho que tem sido o dilema de muitas vezes, de muitas pessoas. Agora, no Brasil, nós temos mais pessoas pagando juros do que recebendo juros. Por quê? Porque nós não fomos educados financeiramente lá na base, né? Isso. Ainda bem que até 2020, toda a base curricular estará com educação financeira. Ah, estará? Não sabia. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, agora promulgou, dia 21 de janeiro deste ano, a inserção da educação financeira como tema transversal. Vai entrar nas grades curriculares de todo o ensino básico. Olha aqui. Nossa, isso vai melhorar muito. É uma grande conquista, né? Uma grande conquista. Agora, enquanto não chega, né? Enquanto não chega essa reforma, a gente vai falar. Você tem o canal Dinheiro à Vista, que tem vários vídeos que a pessoa pode aprender sobre educação financeira. Eu tenho vídeo até com o Mauro Canil. Até com o Mauro Canil. Olha, o Mauro que tá dando ibope ultimamente. Não, meu amigo por que não, né? E tem também o site, que é DSOP, não é? DSOP.com.br, que é um método, é isso? É um método, é uma forma, um jeito de fazer. Então, para você que está nos assistindo hoje, você vai ser presenteado com este livro, Independência Financeira ao Alcance das Mãos. Esse livro, o Reinaldo falou, que está sendo lançado exatamente hoje, segunda-feira. Histórias de sucesso ensinam os caminhos para chegar lá. Você mande pra gente da onde você é e por que você é merecedor deste livro e saberemos através do nosso WhatsApp, tá? 0 operadora 12 997 276383. Mas vamos falar de juros. Mais da metade da população paga juros e não recebe juros. Você estava falando. Exato. Como mudar isso? Através do planejamento. Sim, é importante saber que os juros é algo normal. A gente às vezes fala assim, mas comprar a prazo, Reinaldo Domingos, é um problema? Eu falo que não. Aliás, eu sempre comprei muitas coisas a prazo. Por que não parcelar uma viagem em 6 parcelas, quando você pode usar desse benefício e às vezes você pagar à vista? Depende, muito relativo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas Reinaldo, financiar uma casa própria em 30 anos é interessante? Eu falo que é. Se você tiver todo o dinheiro hoje nas suas mãos e falar assim, está guardado, rendendo juros, mas ele é menor, Reinaldo, que os juros que a casa própria tem como financiamento. Então. Eu falo assim, mas se você usar todo esse dinheiro para comprar a sua casa própria, será mesmo que você vai ficar seguro? Será mesmo que você vai ter sustentabilidade? Então, é muito importante que a gente use o endividamento, os juros não sendo a nosso favor, mas de forma consciente. Então, mas você deu um exemplo. Eu vou comprar minha casa. Os juros que eles vão cobrar mensalmente são os juros maiores do que eu tenho no rendimento. Sem dúvida. Agora, se eu tenho 3 vezes mais o valor dessa casa, comprar à vista pode ser uma ótima. Agora, se eu não tenho... Se eu tenho só aquele valor... Só aquele valor. Não tenho nenhuma segurança, só mandando embora do emprego... Imagina, eu vou ter que vender minha casa. Quer dizer, não tem sentido. Aí é o segundo problema. Esse é o problema maior. A sustentabilidade. Você só pode usar o benefício do comprar à vista, com desconto. Você deveria usá-lo quando você tem uma reserva muito interessante. Por exemplo, eu mesmo, quando vim para São Paulo, fui morar numa pensão. Fui casar, né? Fui casar com 29 anos, 30 anos. E aí o que aconteceu? Eu tinha que comprar uma casa. Eu podia comprar à vista, eu tinha 3 vezes, inclusive, o valor para comprar aquele apartamento à vista. Eu não usei desse artifício. O que eu fiz? Eu comprei, dei entrada de 20%,
financiei 20 anos para frente. O que aconteceu? Com 37 anos me tornei independente financeiramente, eu não precisava mais trabalhar. Por quê? Porque eu acumulei uma reserva ao longo da minha vida que me deu condições até mesmo de quitar aquele apartamento. Eu fiz? Não. Eu usei até o último dia do financiamento para poder usar de forma racional aquilo que é o crédito sustentável, crédito saudável. Financiar não é um problema. Então, mas eu acho que o brasileiro, ele tem um problema nesse. A gente gosta de pagar, assim. Tanto que os excelentes pagadores são pessoas que pagam um pouquinho por mês, às vezes são R$200, R$100. Você vê o Silvio Santos vendendo carnê do baú, ficou rico. Por quê? Porque a população, ela paga. Acho que as pessoas, elas andam inadimplentes, eu acho, não tenho certeza, porque realmente está um problema econômico sério no Brasil. Mas o brasileiro, ele gosta de pagar tudo direitinho. Quando você tem essa culpa, porque acho que é uma culpa que você fala assim, eu não vou parcelar, ou eu vou ficar com esse, eu não vou me endividar nisso. Como que a gente resolve isso? Olha, em primeiro lugar, é bem terapêutico, né? E é verdade, porque quando você tem essa possibilidade de... A gente precisa aprender a ter dívida. Aprender a ter dívida. Ter dívida boa. Dívida boa. Não estou falando aquela do cartão de crédito, você deve e fica 15% ao mês. Eu não estou falando do cheque especial, que são 10% ao mês. Eu estou falando de crédito consignado, que muitas vezes é possível você fazer. Eu estou falando de um financiamento de um carro, de uma casa, que você pode sim usar um parcelamento de 10 parcelas no cartão, desde que você tenha consciência que você tem esse dinheiro a qualquer momento e ele esteja aplicado, nenhum problema. Qual é o problema maior? É que as pessoas não se educaram financeiramente. Não houve nenhum tipo de disciplina lá atrás, com os nossos avós, nossos pais. Então nós Desde a mesada das crianças. Então nós temos um problema, um problema a ser resolvido. Por isso, hoje, nós temos 61,8 milhões de brasileiros, todos eles inadimplentes. Inadimplentes, certo. Significa perderam o poder de pagamento dessas dívidas contraídas ao longo do tempo. Só que há 6 anos atrás eram 50 milhões. Agora nós somos 61, quase 62 milhões. 12 milhões de novos endividados inadimplentes, não pagam suas contas. Então, se você olhar isso, você vai falar assim, nossa, então quer dizer que a nossa população está ficando cada dia mais endividada e inadimplente? Verdade. Sim, porque, inclusive, esse número bate um pouco com o número de desemprego, né? 13 milhões, 13 milhões e meio. Exatamente. E aí você vai falar, mas quem está devendo isso? Todos, aqueles que estão endividados, aqueles que não estão. Mas o endividamento não poderia ser tão crachado como sendo um problema. Imagine você hoje, qualquer brasileiro, dá para comprar uma casa à vista? Vamos lá. Não. Você que está em casa, você vai comprar uma casa à vista? Você não tem esse dinheiro. Não houve nenhum momento lá atrás que você falou assim, olha, você deve guardar uma parte para você comprar a sua casa própria. Ninguém avisou você e nem te educou. Legal. Então eu só tenho uma alternativa. Guardo o valor da entrada e depois eu financio. Normal, nenhum problema. Mas os juros... Mas eu deveria usar meu fundo de garantia para ficar amortizando minhas prestações? Não use isso. Dinheiro de reserva, dinheiro de sustentabilidade, caso você perca o emprego. Coisas tão pequenas que a gente vai deixando para lá. Por isso que as pessoas cada vez mais têm menos dinheiro nas suas mãos. Porque ao momento que ela precisa ter o dinheiro nas mãos, ela vai lá e começa a antecipar dívidas. Vamos levantar? Eu gosto muito de usar esse quadro. Todo mundo sabe, né? Bom, vamos voltar um pouco às questões. Então a gente sabe o que eu entendi de tudo isso. Que não temos educação financeira, mas estamos buscando, por causa da crise, inclusive, estamos buscando aprender. A maioria das pessoas está endividada para o lado negativo. Não é esse endividamento que você está falando, que é um endividamento bom, né? Pode começar. Eu acho que a gente precisa começar falando o seguinte, nós podemos estar em 3 situações, só 3. Eu posso ser um investidor... que a maioria não é, né? Só o Reinaldo é, por enquanto, né? Não, Reinaldo? eu e o seu namorado. Investidor, é porque é meu amigo, tá, gente? Porque eu tô falando assim, investidor equilibrado ou endividado. Muito bem. Essas 3 situações aqui, elas são totalmente pertinentes de qualquer pessoa.
Não necessariamente, a gente começa uma vida, uma história totalmente aí, de uma forma às vezes com a família equilibrada, às vezes a família endividada. É o que aconteceu com a maioria das pessoas. É o estado de, eu estou no estado de, eu não sou isso, eu posso mudar isso. Eu posso ter uma pessoa endividada e investidora. Eu posso ter dívidas da casa própria e posso ter R$1 milhão guardado no banco. Por que não? Tá, então é o endividamento positivo. Eu sou endividada, mas eu aplico em outros, não é? Isso é ótimo, é o estado melhor. Daí não, mesmo, só que você precisa ter o quê? Educação, equilíbrio, para você não sair pegando todo o dinheiro que estava aqui e liquidar isso aqui. Aí você fica zero. A pior coisa que pode acontecer, a pior das situações é essa aqui, ó. É o que eu sou, equilibrada. Então, não, mas assim, eu não sou investidora porque eu não tenho dinheiro pra investir. Não tem. Agora, eu não sou endividada porque eu tô com minhas dívidas ok. Você só não acredita nela, tá, gente? Porque ela tem muito dinheiro guardado, sim. Mas tudo bem, isso aí é uma coisa só de televisão, mas tudo bem. Investidora, as pessoas podem estar nesse estado, qualquer estado aqui. O mais importante aqui é você ter consciência, Maria, de qualquer situação que você possa ter. Então, você que está em casa, você vai falar assim, mas Reinaldo, o que eu ganho, eu gasto. Estou nessa situação. Isso. Reinaldo, o que eu ganho, eu gasto mais do que eu ganho. Eu estou endividado. Agora, Reinaldo, eu consigo aí fazer alguns investimentos e guardar alguma coisa. Sabe qual o motivo que pode levar uma pessoa a um estado bacana? Chamamos ele de sonhos. Sei. Que você falou bastante aqui, inclusive já falou para criança. Mas os sonhos, eu te dei até 3 cofrinhos, o curto, médio, longo. Por quê? Porque as pessoas, elas podem estar numa situação de sonhadora constante. Eu comecei minha vida como auxiliar de camelô, o primeiro sonho era uma bicicleta, e em 12, 10 meses eu fui lá e comprei minha bicicleta. Por quê? Porque eu troquei meus chocolates, balas, sorvetes, porque o sonho era mais legal, eu queria andar de bicicleta. Foi assim quando eu cheguei em São Paulo, fui morar em pensão, fiquei 10 anos, e com 37 anos não precisava mais trabalhar. Entendi. É lógico que a gente, quando chega nesse estado de estar independente financeiramente, é uma forma de você realmente fazer a sua vida melhorar e se desenvolver. Portanto, o sonho será o grande agente motivador de eu ter isso aqui como equilíbrio. Ou seja, o que é estar independente, o que é estar educado financeiramente? É você ter o equilíbrio entre o ser e o ter. Tá bom. Para isso, nós precisamos de um método. Quando você falou em método, é um jeito de fazer, nada mais do que isso. A gente tem um método que falamos assim, o D, o S, o O e o P. Esse P aqui não está muito bonito, não, porque tem que ser bonito. Um P de poupar, né? Poupar. O D é o quê? Dinheiro? Não. Não? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Olha só como é fácil. O que é um diagnóstico? Tirar uma fotografia de quanto a gente deve. Ok. Vê se você está no investidor, equilibrado, endividado. Perfeito. Quando você faz um diagnóstico, você está sabendo exatamente, você vai anotar por 30 dias tudo que você ganha e você gasta. Legal. Olha bem, para eu fazer isso, eu tenho que ter um agente motivador. O sonho, ele é um agente que faz você buscar essas despesas. Tá bom. Quando eu vou para o sonho, não dá para ter somente um. Você tem que ter 3. Por isso que eu te dei 3 cofrinhos, o curto, o médio e o longo. Não podemos só pensar a curto prazo. As pessoas pensam assim, eu vou ter dinheiro para consumir no mês seguinte. Ah, legal, só que isso não vai resolver. Você tem que ter dinheiro para hoje, amanhã e depois. Por isso, aqui nos sonhos, você tem que ter curto, médio e longo. Mas também quem tem só longo, demora 20 anos para conseguir... Reinaldo, sem perfeição aí. Médio e longo. Demora muito tempo e a pessoa desacredita uma hora. Eu preciso pensar, se as pessoas não pensarem a longo prazo, jamais terá uma casa própria. Jamais terá um carro. Ou vai ter Mas ele tem endividado. que satisfazer um pouco curto também, para ele não ficar tão Ele tem que estar gente motivado. Então eu preciso pensar numa viagem a curto prazo, eu preciso pensar no carro, eu preciso pensar até uma coisa final de semana, eu preciso pensar nas minhas férias, curto prazo até 1 ano, médio até 10, longo acima de 10 anos. Tá bom. Olha bem, esses sonhos de curto, médio, é o que faz eu poder derrubar as minhas... Sabe quanto nós temos? Você vai ficar assustado. Quando nós temos despesas em excesso? Quanto? Água, energia, telefone? Não. 30% escola, quem em paga média. 30% é muito dinheiro. É 1/3 do seu salário, 1/3 do meu salário, 1/3 do nosso salário. E olha só isso Orçamento, isso aqui? Orçamento, o que é o orçamento do brasileiro?
Ganha, gasta, se sobrar, faz. A gente não tem dinheiro para guardar. Não é isso? Então... Ou paga em juros. Eu proponho um novo orçamento. Qual? Eu proponho aqui um orçamento que é o que ganha, menos primeiro esses sonhos, depois vem as despesas. Tá bom. Ou seja, eu preciso pensar que a minha prioridade dentro do meu orçamento são os sonhos. Aí que tá. Aí, dentro do meu orçamento são os sonhos. Sim. Então, eu tenho um orçamento e vou guardar uma coisa para os sonhos. E se aquele valor, eu precisar para pagar alguma coisa? Nenhum problema. Quando você tem o seu orçamento, você tem a possibilidade de ter sonhos de curto, médio e longo. Um dos sonhos pode ser sair das dívidas. Um deles. Mas não necessariamente único. Porque se eu ficar pensando em só pagar dívidas do passado, é mais ou menos andar para frente olhando para trás. Eu não vou conseguir nunca resolver minha vida e nunca vou ser feliz. Então, o nosso orçamento aqui é nada mais que ganho, eu vou pôr aqui até para ficar bem, ganho, né? Menos, aqui é menos, os sonhos. Ainda tem menos as suas prestações, porque você deve ter, né? Menos ainda uma reserva estratégica, aí é outra coisa que eu vou explicar. Uma reserva, vou deixar aqui fora sem isso aqui, e menos, só depois, aqui no final, as despesas. Você vai falar assim, o que são essas despesas? Energia, água, telefone, supermercado, mas padaria... Mas o cara põe o sonho primeiro vão cortar a água dele, a luz? Não, peraí. Você precisa estar muito bem aqui mais, né? Então você tem uma situação onde a prioridade sempre será os sonhos. As pessoas, quando você recebeu o seu primeiro salário, vamos lá? Não faz muito tempo assim, mas você recebeu o seu primeiro salário, o que você fez com ele? Paguei contas. Você queimou o seu salário? Não queimei. Tudo bem, mas... a maior parte das pessoas faz o que com esse dinheiro? Paga conta. Paga conta. Ela nunca parou para pensar em priorizar os seus sonhos. Eu vou te falar que eu sou o tipo de pessoa assim, que eu gosto do sonho. Mas eu amo o sonho. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de guardar. E por que você não guarda? Porque eu tenho muita despesa. Então, mas vamos pegar o primeiro salário? Você não tinha despesas, você não tinha nada de gastos, de repente você poderia ter optado para começar seus sonhos. Você não fez. Esta situação aqui é uma situação de modelo mental. Se eu começar nas crianças, a gente está ensinando elas logo no começo da sua história. Então, todos nós que estamos aqui nesse estúdio aqui, é o seguinte, todos nós pensamos em despesas primeiro. Nós nunca paramos para falar, meu Deus, eu preciso ir viajar para minhas férias. Quanto custa? Quanto eu vou guardar? Em quanto tempo? Então, na verdade, essas prestações, eu protejo as prestações, porque se eu ficar inadimplente, eu posso perder minha casa, meu carro, aquilo que eu comprei. As reservas são uma reserva estratégica de 1 ou 2 salários, só para deixar lá na caderneta de poupança, falar assim, bom, se alguma coisa der errada, ou se algum imprevisto bom ou ruim chegar, eu tenho um dinheiro de 1, 2 salários guardado. Aí depois, sim, aquilo que é o básico do ser humano estão nas despesas. As pessoas estão invertidas. Ela pega ganho e vai direto para as despesas. Aí, desculpa, o seu modelo mental já era. Porque você só pensou em gastar e não a salvar para os seus sonhos. Bom, esse é um assunto muito extenso. Eu vou deixar os seus canais aqui para as pessoas que quiserem se aprofundar. Vai lá no YouTube, que é o Dinheiro à Vista, com o Reinaldo Domingos. Você vai lá no YouTube dele, tem vários vídeos que ele vai te ajudar. E também o site www, aqui ó, dsop.com.br. Deixa eu chamar aqui quem que vai ganhar o livro, quem vai ser presenteado. Rafaela Passos. Bom dia, Maria Cândida. Me chamo Rafaela, tenho 37 anos, casada e 3 filhos. Estou desempregada e tentando trabalhar por conta própria. Faço artesanato e costuro. Moro de aluguel e pretendo comprar minha casa. Meu esposo não tem como financiar uma, pois o mesmo está endividado com o banco. Gostaria muito de aprender com as dicas do livro desde já. Deus abençoe. Rafaela Passos, este livro é seu, Parabéns, não é, Reinaldo? Totalmente. A gente vai receber na sua casa. Eu vou autografar para ela. Autografa, Rafaela Passos.
isso. Então, Isso é um Reinaldo, prazer. muito obrigada. Venha Deus abençoe. outras vezes, não me Obrigado. abandone não, hein? Não, nós vamos voltar aqui. Então tá bom. Temos pra coisa gente- para falar ainda, temos que falar de poupar. Então, a gente tem que também falar de aposentadoria, de um monte de coisa aí. Ixi, Voltaremos. É sem fim. Vamos em frio. Esse Tchau, tchau, assunto Bey. da Abraço. educação financeira. Mas é importante a gente já se ligar em algumas coisas que nós já podemos começar a mudar na nossa vida, principalmente a nossa mente, que é